Superestimado é a palavra que resume bem o novo filme do Homem-Aranha, mas calma, eu não tô dizendo que é um filme ruim, ele é um filme bom. Mas comparado a outras obras da Marvel, esse filme chega a ser mediano. E hoje eu quero explicar por quê, mas antes de falar do filme, eu queria falar sobre uma coisa que tá me incomodando mais, que é a parte do fandom do Homem-Aranha. Porque eu acho muito engraçado como a opinião dos fãs mudou completamente nos últimos anos. Durante algum tempo a gente ouvia: Tobey é o melhor Peter Parker e Andrew é o melhor Homem-Aranha. E o Tom Holland, bem, ele é o pior dos três. Eu até concordava com algumas das críticas, o Tobey realmente foi o melhor Peter Parker, mas ele também era um ótimo Homem-Aranha, assim como o Andrew. Mas tinha uma crítica que aparecia bastante contra o Andrew, que era que o Peter Parker dele era descolado demais, só porque ele andava de skate. Só que aí vem o Tom Holland e pra muita gente ele era o pior dos dois mundos. Era um Peter Parker ruim, que dependia muito do Tony Stark, e um Homem-Aranha pior, porque dependia sempre do Homem de Ferro ou então de outro Vingador pra ter hype. Sendo que isso não faz o menor sentido. O Homem-Aranha é a cara da Marvel, ele não precisa de outro personagem como ele pra poder o filme dele ser hypado. E eu concordava com essas críticas porque por muito tempo parecia que o Peter Parker precisava estar ligado ao Tony Stark e o Homem-Aranha ao Homem de Ferro. O dinheiro, a tecnologia, os trajes, até os problemas que apareciam na vida do Peter estavam ligados ao Tony. Aí vem o Homem-Aranha sem volta pra casa, Tobey, Andrew, nostalgia, fanservice e de repente, boom! Esse é o Homem-Aranha. Agora ele tá sofrendo, ele tá sozinho, ele não tem dinheiro, ele perdeu os amigos e agora ele é o puro suco do Homem-Aranha. Só que não é exatamente assim, né? Muitas dessas coisas já deveriam fazer parte da construção do personagem no MCU. E pelo menos pra mim, aquele filme não resolve todos os problemas do Homem-Aranha do Tom Holland. E sinceramente, aquele filme é carregado nas costas pela presença do Tobey e do Andrew. E mesmo com a presença deles, o filme envelheceu como leite no sol. A atuação e o roteiro do filme são muito ruins. E se você tá aí achando, ele é louco, ele acha Sem Volta Pra Casa ruim, pega pra assistir. A única coisa que tá fazendo você lembrar desse filme como bom é a nostalgia dos personagens. Aí chega o novo filme do Homem-Aranha e de repente o personagem que todo mundo criticava ser o pior Peter e o pior Homem-Aranha superou a todos. E eu não consigo entender isso porque não mudou em nada na essência dele. O personagem continua do mesmo jeito que ele era nos primeiros filmes. Porque as duas coisas que os fãs criticavam eram o Peter ter dinheiro e ser sempre ajudado ou então precisar do hype de outro personagem para ter o filme dele. Sendo que nesse filme ele tem dinheiro, afinal ele aluga 2 AP em Nova York, eu acho que ele não paga 400 conto num AP desse tamanho aqui, e o Hulk tá no filme. Então na essência do personagem, do jeito que ele foi apresentado no MCU, ele tá a mesma coisa de quando criticavam ele. Agora vamos falar sobre uma coisa que me incomodou muito nesse filme, que foi as cenas de web swing. Eu vou ser sincero, foi triste ver aquilo. Principalmente quando você compara com o Andrew. Os filmes do Andrew conseguiram fazer o Homem-Aranha parecer um Homem-Aranha. Tinha velocidade, liberdade, movimento, a sensação de estar realmente atravessando Nova York. E Um Novo Dia tenta fazer algo parecido, mas só tenta mesmo. Porque sinceramente a cena não supera nem as do filme do Tobey. E estamos falando de um filme que já tem mais de 20 anos. Eles até reproduzem a cena inicial de perseguição do espetacular Homem-Aranha 2, em que ele tá perseguindo o Rhino naquele caminhão lá, e tem umas cenazinhas engraçadas. E isso me incomoda porque onde tá a identidade do filme novo? É sério, do começo até essa parte parece que você tá vendo um remaster de Espetacular Homem-Aranha 2, só que pior. Quando o novo filme do Homem-Aranha começa a depender de coisas que os antigos fizeram melhor, isso é um problema. Quando você deixa de lado o CGI e foca na história, você percebe que ele não é um filme do Homem-Aranha. Ele é um filme para introduzir os mutantes no MCU. E é aí que chegamos na chamada vilã do filme. Vilã entre muitas aspas. Mas ela passa longe de ser uma santa, né? Porque aparentemente na cabecinha dela e da irmã dela, entrar na cabeça das pessoas e na privacidade delas é só uma brincadeirinha. E isso é muito errado. Tipo, qualquer um faria o mesmo? Faria, mas no filme não tem ninguém pra menos comentar sobre o quão errado é fazer isso. Tipo, o Justiceiro se incomodou quando a MJ olhou as fotos da família dele lá no esconderijo. Imagina só uma menina entrar na mente dele, ver toda a história dele, do que ele fez, do que aconteceu com ele, e ele não falar nada, só agir normal. E se tem uma coisa mais estranha nesse filme é o fato de ela não ter pedido ajuda pro Homem-Aranha. Tipo, ela entrou na cabeça do Peter, descobriu onde ele morava, só que quando ela descobriu que ele era um cara legal, que ele não tava com a controle de danos, em vez de pedir ajuda, explicar a situação,
ela preferiu ameaçar o Homem-Aranha. Aí você pensa, o porquê que ela faria isso? Porque o roteiro precisa de um antagonista, e o filme correu até agora pra ela ser isso, né? E o roteiro faz de tudo, faz ela fazer uma crueldade enorme com ele, fingindo que era a MJ, lembrando das memórias. Mano, isso deve ter destruído o psicológico do cara que já tava fudido. Deixando a Jean de lado, vamos falar sobre o elefante na sala, o Hulk. E eu queria saber, por quê? Por que o Hulk? Tipo, eu gosto do Hulk, mas tinha necessidade dele estar nesse filme. Nesse filme ele parece mais uma participação especial de um famoso em um reality show do que um elemento importante na história. Eu tenho certeza que você sabe que o Homem-Aranha, que é um dos personagens mais populares do universo geek, não precisa de outro personagem no filme dele pra ter hype. Dava pra ter usado essa parte do filme que focava em o Peter não querer virar um monstro por causa do DNA dele, né? Pra introduzir o Kurt Connors no filme, o Lagarto. Dava pra colocar, encaixava perfeitamente e é um vilão do Homem-Aranha, não é o Hulk dos Vingadores. No final das contas, eu não acho que Homem-Aranha Um Novo Dia seja um filme ruim. Ele não é ruim, ele é mediano pra bom, mas com certeza não é uma obra-prima. Ele fica atrás de muitos filmes, mas essa é a minha opinião. E vocês acham que esse filme é mesmo tudo isso ou estão exagerando? Eu vou ficando por aqui e obrigado por assistir.